Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Bruna, esse é o I Am Lunar Sick e hoje é dia 31 de dezembro. Então, além disso significar que mais um ano está chegando ao fim, também significa que é hora de falar mais tarde sobre todos os livros que eu li no ano, mas por enquanto os livros lidos em dezembro. Muito ironicamente foram duas trilogias. Digo muito ironicamente porque eu não lembro quando foi a última vez que eu tinha lido duas séries de uma vez, sem nenhum livro único no meio. E também porque esse ano eu tinha feito um desafio pra mim mesma de ler pelo menos 4 séries de livros, e eu não tinha feito isso até eu ler essas duas trilogias agora em dezembro. Então quase parece que foi de propósito, mas não foi. Mas deu certo, de um jeito ou de outro. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então eu li 6 livros, com muita sorte e força de vontade. Talvez eu consiga terminar o que eu estou lendo agora, eu já falo sobre ele. Mas eu não tenho certeza não tenho certeza se eu termino hoje não. Se ele tivesse um pouco mais interessante, talvez. Mas enfim, já chego lá. Primeiro, eu li a trilogia Caraval. Essa aqui. Eu tinha os livros fazia um tempo, fazia uns 2 anos que eu tinha vontade de ler eles. E eu fiquei mais motivada esse ano porque saiu essa outra trilogia da mesma autora, que é Once Upon a Broken Heart, ou Era Uma Vez um Coração Partido, né? E todo mundo tá falando muito bem de Era Uma Vez um Coração Partido. Então já comprei os 2 primeiros livros também. E eu descobri algumas coisas que me deixaram com muita vontade de ler Era Uma Vez um Coração Partido, mas já imaginando, e eu estava certa, que a série se passava no mesmo universo de Caraval, eu resolvi ler Caraval logo, de uma vez, tirar logo essa responsabilidade da lista. Acontece que eu cheguei em Caraval com um pequeno preconceito, porque embora eu já vinha tendo vontade de ler Caraval fazia alguns anos, né? Durante esse último ano, 2023, eu ouvi vários comentários negativos sobre a série. Eu ouvi falar bastante coisa negativa sobre a série. Que os livros não eram todos igualmente bons, digamos assim, que um era mais legalzinho e os outros 2 eram mais chatos. Eu não lembro agora se as pessoas falavam que o melhorzinho era o primeiro ou se era o segundo. Eu não lembro, honestamente. Mas enfim, eu cheguei nessa série com um pouco de preconceito. Demorou um pouco pra ela pegar um ritmo pra mim. Me interessei mais ou menos no meio do primeiro livro, só pro final estragar ele, na minha opinião. Eu não gostei da série, vou dar o spoiler de que eu não gostei da série nem um pouco. Eu acho que os livros, eles são... eu acho que eles são incoerentes um com o outro, digamos assim. Eu acho que o primeiro livro quase parece se passar num universo diferente do que os outros 2, porque algumas informações muito importantes para a conclusão da série só são apresentadas no segundo livro. É quase como se a autora tivesse tido muitas ideias que são importantes para a série no geral, só depois de terminar o primeiro livro e começar a escrever o segundo. E isso foi muito ruim. Foi muito, muito ruim. Deu uma vibe de coxa de retalhos pra toda a série. Enquanto o primeiro livro é divertidinho, como uma coisa sozinha, assim como esses 2 livros até que são divertidinhos, como um conjunto só deles. A série, colocando a série inteira junta, ela é muito incoerente. Mas eu tenho outras reclamações que fazem com que, mesmo se eu parar pra analisar o primeiro livro sozinho e o 2 e o 3 sozinhos, ainda assim eu não consigo gostar 100% deles. O primeiro livro, ele... Eu quero dizer sem dar spoiler, mas basicamente esse primeiro livro tem um final que faz com que o peso emocional de tudo que acontece no livro evapore. Se qualquer coisa que aconteceu durante a trama tinha alguma importância, algum peso emocional, quando chega o final, por mais espertinho que o final seja,
ele faz toda a importância de todos os eventos simplesmente evaporar. E o livro se torna muito esquecível, muito desimportante, muito banal. Tudo que acontece no livro se torna muito banal. E, nossa, eu me arrependi muito. Vale lembrar também que até a metade do livro, até a página 200, eu não tava nem muito interessada nele, eu não tava nem gostando muito dele. Eu precisei passar pelos primeiros plot twists pra pegar algum interesse, pra pegar o ritmo, e ainda assim, quando foram acontecendo os outros plot twists, porque tem vários plot twists, eu fui ficando tipo, nossa, a autora realmente quer depender só do valor de choque, né? E o final é banal, o final estraga tudo pra mim. Agora, os 2 outros livros têm uma história mais interessante. Se a autora tivesse trabalhado a trama dos 2 primeiros livros desde o começo, se ela tivesse ao menos introduzido a ideia, uma ideia aí que vai ser importante para esses 2 livros e vai ser a base da trama desses 2 livros no começo, a nota da série já aumentaria bastante por si só. Mas tem outras coisas nesses 2 livros aqui que são, pra mim, imperdoáveis. E a principal delas é o romance. O romance de Caraval é ok, é fofinho, é legal. Eu gosto do par romântico da primeira irmã, né? Se vocês não sabem, as protagonistas desses livros aqui são 2 irmãs. Esse é sobre a primeira irmã, o segundo é sobre a segunda irmã, e o terceiro mistura o ponto de vista das 2. Mas o romance da segunda irmã é horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu só tinha interesse por um outro personagem e nas interações desse outro personagem com ela, mas eu já sabia desde o começo que eles não iam ficar juntos, porque eu sempre torço pro mocinho errado. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre torço pro mocinho que não vai ficar com a protagonista. E é por isso que eu odeio triângulos amorosos. Não é só por isso, mas essa é uma das grandes razões pelas quais eu odeio triângulos amorosos. E o personagem com quem ela realmente fica é um merda. Ele é um merda. Ele não dá a mínima importância pra protagonista durante toda a série. Ele deixa claro, e é irrefutável por causa dos elementos mágicos do livro, que ele não ama ela, que ele valoriza outras coisas muito mais do que ele valoriza ela, e parece que ele resolve que ele vai amar ela e dar uma chance pra ela nas últimas 10 páginas do último livro. E a esse ponto eu já tinha juntado tanto ódio por ele que eu só fiquei com raiva. Ela é muito gada por um cara que não faz nada por ela. E nossa. Enfim, Caraval foi a grande decepção literária do ano, mas ao menos pra me tranquilizar quanto a Era Uma Vez um Coração Partido, eu descobri que ele é um livro sobre um dos poucos personagens que eu gostava nessa série. E isso me deixou muito feliz. Eu queria ver mais dele, eu queria saber o que aconteceu com ele no final. E eu fiquei muito aliviada de saber que ele vai ser importante em Era Uma Vez um Coração Partido. E agora um pouco da minha fé de que Era Uma Vez um Coração Partido seja um livro bom foi restaurada. Mas eu não sei quando eu vou ter a coragem de ler Era Uma Vez um Coração Partido. Então, foi isso, Caraval. E depois de Caraval, Jogos Vorazes. Aqui a gente muda completamente a vibe da não uma resenha, mas dessa recapitulação das leituras do mês. Porque isso aqui é ouro. Isso aqui é perfeição. Eu tô até com medo de estar sendo muito emocionada quanto a esses livros porque eu acabei de lê-los, mas eu já quero colocar eles como alguns dos meus livros favoritos da vida. Eu já quero colocar essa série muito, muito alto no meu ranking. E eu não sei se é só a emoção recente falando, mas uau! Pra vocês verem,
No primeiro livro eu não queria nem fazer marcações, eu não queria nem grifar nada. Mas no segundo eu não me aguentei, grifei algumas coisas, coloquei alguns marca-páginas. E no terceiro eu já não parava de grifar. Ele tá inteiro azul, com o meu marca-texto azul, cheio de marcaçõezinhas. Porque, uau, eu me rendi completamente. Nenhuma palavra nesses livros é desperdiçada. E eu acho que isso é o que é uma grande parte do valor deles. Assim, a escrita é simples. Acho que qualquer pessoa entende. A grande mensagem do livro fica muito clara. As sutilezas, os sentimentos, todas as coisas distorcidas na sociedade de Panem em Jogos Vorazes ficam muito claras. E ela não dá voltas, não fica viajando em irrealidades, não desperdiça realmente nenhuma palavra, não desperdiça nenhuma palavra. E por isso eu não consigo pensar em nenhum adjetivo melhor para descrever Jogos Vorazes do que perfeito. Realmente perfeito, realmente perfeito. Não consigo decidir de que livro eu gostei mais. Quando eu li o primeiro, eu pensei que nada fosse ficar melhor do que o primeiro. Quando eu li o segundo, eu pensei que ele ia para um caminho ruim e ia tomar uma decisão literariamente questionável, mas eu acabei achando ele até melhor do que o primeiro. E o terceiro só me fez chorar. O terceiro foi o que mais mexeu com as minhas emoções, mas toda série mexe muito com as emoções sem ser melosa, sem ser açucarada, sem ser dramática. Os livros inteiros, e isso é outra parte. Na verdade é a mesma razão, no fundo. Esses livros, eles são muito críveis. Eu consigo acreditar que se o que está escrito aqui não aconteceu em algum lugar no mundo, com certeza aconteceria. Com certeza seria possível. Por isso, esses livros, eles não me parecem só uma distopia. Eles não me parecem só um pedaço de ficção, mas sim uma ficção especulativa, assim, uma especulação a respeito do futuro da Terra, porque tudo o que acontece aqui é muito real. A maneira como a protagonista, a Katniss, reage a tudo que acontece ao redor dela é muito real. A maneira como as pessoas que detêm o poder nesses livros agem e as coisas absurdas e cruéis que elas fazem são muito críveis. E se essas coisas nunca aconteceram, se nunca houve um presidente Snow de verdade no mundo, é muito possível achar outras ditaduras, outros impérios, outras dominações em que atitudes semelhantes, ao menos, ocorreram. E isso é muito importante. Esses livros, eles não só emocionam, eles não só distraem também, né? Eu li esses livros com uma amiga minha e essa amiga sempre trazia para as nossas conversas sobre esses livros que nós, leitores de Jogos Vorazes, somos um pouco parecidos com os espectadores dos Jogos Vorazes na capital, no sentido de que embora a gente entenda o peso das coisas escritas aqui, embora a gente entenda as críticas, embora a gente abra a mente para aprender com esses livros, eles também nos entretêm. Eles também são entretenimento para a gente, sendo violentos como eles são. E isso é só mais uma coisa que reforça o ponto do livro. Ele tá certo em cada parágrafo, e isso é fantástico. Eu não lembro quando eu li um livro tão sem defeitos, uma série tão sem defeitos quanto Jogos Vorazes. E eu tô muito ansiosa pra ler e ver o filme que acabou de lançar de A Balada dos Pássaros e das Serpentes, mas ao mesmo tempo eu sinto que preciso de um descanso emocional, eu sinto que preciso de um tempo pra digerir tudo o que acontece nessa série. Ela deixa
ela deixa quase como uma marca, quase como um trauma parecido com o da protagonista na cabeça de quem lê. Ao menos comigo foi assim. Parece que uma ferida emocional muito profunda se instalou na minha cabeça, sem querer ser dramática, sem querer ser melosa, porque o livro não é. O livro é muito, muito realista e muito pé no chão. Mas, realmente, a pancada que Jogos Vorazes dá, ela é muito forte e ela não sai da cabeça, provavelmente nunca mais. É possível falar tanto sobre o que acontece em Jogos Vorazes, que eu quase me sinto... Se eu não estivesse de férias, eu já teria ido fazer isso. Mas eu tô de férias, eu quero relaxar minha cabeça agora, mas muito provavelmente no futuro próximo eu vou procurar artigos que usem Jogos Vorazes como base, porque acho que, uau, dá pra falar muito sociologicamente, literariamente, dá pra falar muito sobre o que Jogos Vorazes traz. E, além do mais, é um comentário avulso, que não é exatamente ligado aos livros, mas eu comecei a assistir os filmes. Eu assisti o filme de Jogos Vorazes e o filme de Em Chamas. Tô esperando um dia pra poder encontrar minha amiga pra assistir os 2 filmes de A Esperança. Mas os 2 filmes que eu já vi, eles são perfeitos também. Isso me emociona muito, porque é muito difícil, nós leitores, ganharmos adaptações que prestam, por assim dizer, ganharmos adaptações boas dos livros. E as adaptações de Jogos Vorazes conseguem acertar muito e conseguem expressar todo o peso emocional e toda a realidade, todo o realismo, todo o choque de verdade que a gente não pode esquecer quando aprecia uma obra como Jogos Vorazes. E eu acho isso incrível. Eu acho que todas as pessoas, todas as mentes por trás das adaptações de Jogos Vorazes merecem uma salva de palmas, porque, nunca vi um livro de filme... Não, um filme de livro bater quase tão fortemente quanto os livros como os filmes de Jogos Vorazes fazem. E se falta alguma coisa nos filmes, é porque o tempo é limitado. Porque, tirando isso, eles são perfeitos. Eles são realmente impecáveis. Quase me dá vontade de fazer um minuto de silêncio quando eu falo sobre esses livros. Não só pelas vidas perdidas nos livros, mas pelas vidas perdidas no mundo pros Snows, né? E... eu realmente não tenho palavras, Tudo que eu falo é só uma gota do oceano que Jogos Vorazes representa. Mas, enfim, diferentemente de Caraval, que foi uma decepção, isso aqui viveu ao nome. Isso aqui realmente é hypado e vale o hype. É mais do que o hype me fazia acreditar que isso aqui era. Então eu não vou deixar de recomendar. Já recomendei pra uma amiga pra que ela leia ano que vem. E já... Uau. Jogos Vorazes, uau. Eu não tenho mais nada a dizer. E aí, chegamos no livro que eu estou lendo nesse exato momento. Desde anteontem, eu pensei que fosse conseguir terminar ele antes do ano acabar. Agora eu já não tenho tanta certeza, porque são 2 da tarde, eu acho. E ainda faltam muitas páginas, mas Fica Entre Nós, de Sophie Gonzalez e Cale Dietrich. Não tenho certeza. Eu achei muito interessante a proposta desse livro. Eu gosto de um livro que tem uma ideia... Acho que é um avião passando. Que tem uma ideia ousada. Que tem que não é a mesma coisa que todos os outros livros. Que tem uma ideia original. E eu achei a ideia desse livro muito interessante. Porque é basicamente o sonho de toda fanfiqueira.
É basicamente um livro sobre essa boy band, e esses dois membros dessa boy band, eles se apaixonam e eles se relacionam. E isso é um segredo, e os fãs da banda, né, não podem saber. Esse segredo não pode escapar. Eu até gostei muito do nome do livro em inglês, o nome original, que é If This Gets Out. Então, tipo, se esse segredo vazar, se esse segredo sair, e eu achei legalzinho. Mas confesso que ele não tá me interessando tanto quanto eu pensei que ia me interessar. Ah, outro detalhe, eu gosto muito da capa. A capa é muito bonita. É realmente... Eu adoro as cores, adoro esse estilo de desenho. Aqui atrás é muito bonitinho também, tem mais preto com fotinhos. Eu achei uma graça. Mas enfim, como eu falei, o livro não tá me interessando tanto quanto eu pensei que ia me interessar. Eu até gosto dos protagonistas, eu gosto dos membros dessa boy band, eu só não gosto desse aqui. Esse aqui é... Tá, que todo mundo tem que achar uma válvula de escape pros seus problemas, mas esse aqui, às vezes ele é simplesmente chato e não tem consideração com os outros membros da banda. E uma outra reclamação que eu tenho é que só as personalidades dos dois protagonistas parecem tridimensionais. Os outros dois garotos da banda, eles parecem muito ser caricaturas, né? Serem personagens que só tem um traço que os define e nada mais. E eu não achei isso muito realista. Mas tudo bem, né? O foco são os protagonistas. Mas como eu disse, a trama do livro não tem me interessado muito. Faltam um pouco mais de 100 páginas para acabar. E até agora não sei qual vai ser o clímax, não sei qual é a grande trama. Achei que a grande trama ia ser os protagonistas ficarem juntos. Isso não demora tanto a acontecer. Provavelmente vai ser alguma coisa relativa à possibilidade desse segredo vazar. Isso é o que preocupa todo mundo na empresa e na banda e tudo mais. Mas o livro é água com açúcar. Ele tá... Não é água com açúcar porque ele não é bonitinho, fofinho. Ele é meio sujo às vezes também. Mas só o que me interessou até agora foi a cena onde eles tiveram o primeiro beijo deles. Essa cena foi legal e interessante. E ver o ponto de vista sobre os dois nessa parte do livro foi interessante. Mas antes disso não tinha muito que chamasse a atenção. Depois disso seguiu uma parte bem sem graça e bem chata do livro. E agora também não tem muito além do que se esperaria de uma empresa que quer controlar a vida dos integrantes de uma boy band acontecendo. E tem tudo pra ser um 3 estrelas. A ideia original, como eu disse, eu gostei da ideia. Nunca tinha visto algo que não fosse uma fanfic com essa ideia, né? Nunca tinha visto realmente um livro com essa ideia ser escrito. Mas fora a ideia, ele não tem tanto assim. Se o final fizer o livro se redimir, pra mim, aí a nota dele sobe um pouco, mas por enquanto ele parece bem 3 estrelas, bem genéricozinho. E não tô com muita motivação pra terminar. Até porque eu tenho muitos livros bons na minha estante para ler. E ainda tenho 3 meses de férias pra trabalhar nisso. Mas é isso, por enquanto. Se esse aqui não for o último livro do meu 2023, a esperança será. E eu acho que a esperança, na verdade, é o jeito mais perfeito de fechar um ano que eu consigo imaginar. Uau, 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 uau. Leiam Jogos Vorazes. E quanto fica entre nós, é entretenimento. Agora não leiam Caraval. Não vale a pena. E é isso. Esses foram os livros do meu dezembro. Eu preciso organizar, na verdade, uma retrospectiva de todo o meu ano de leitura. E em breve eu vou gravar isso também. Mas, pois é,
Feliz ano novo pra todos e um beijo!